Graça e paz, Deus abençoe a todas vocês que estão aqui. Graça e paz para quem está em casa, né, ouvindo, que não pôde estar presente aqui. Que Deus esteja presente, né, no nosso meio nessa tarde, para que nós possamos ter o discernimento daquilo que Ele quer nos ensinar e receber aquilo que Ele tem para cada uma de nós. E nós viemos, né, desses 3 Connects passados, aprendendo sobre eu e a minha boca santa, segundo a Ângela, ou seja, né, eu e minha boca grande. E são ensinamentos preciosos, irmãs, que nós devemos levar para a nossa vida. E foi-me incumbido nessa tarde de falar sobre julgamento. Mas antes de entrar exatamente na palavra julgar, eu quero fazer uma pergunta. A sua língua é salva? É uma pergunta difícil, né? Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Uma pessoa pode ser filha de Deus e ainda assim não falar como tal. Isso é muito perigoso, né? Então, por isso da pergunta, a sua língua é salva? Porque eu preciso estar atenta a essa informação, né? Que uma pessoa, ela pode sim ser filha de Deus, batizada, estar na igreja, cantando no ministério, e ainda assim ela não falar como tal, ou seja, como um filho de Deus. Então, é isso que nós precisamos tomar o cuidado. Então, a língua, segundo o livro da Joyce Meyer, ela deve ser salva também. Ela faz parte desse pacote de salvação. O apóstolo Paulo, ele chama esse processo de desenvolver a nossa salvação. Ou seja, a nossa língua faz parte desse pacote todo que eu estou querendo dizer aqui. Então, enquanto o Espírito Santo trabalha certos aspectos da nossa vida, nós temos de submeter ao Espírito Santo a nossa vontade. O que significa submeter a carne que nós temos ao Espírito Santo, que é exatamente essa carne que nos impulsiona a falarmos coisas indevidas. Se nós formos olhar lá em Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Então, quando o apóstolo Paulo está descrevendo sobre os frutos da carne, é ali que eu tenho que olhar. Onde é que a minha língua se encaixa ali? Ou seja, o que eu estou fazendo ali, lendo, me observando, prestando atenção em que? Naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que está se referindo à minha vida, e o que eu preciso transformar para que eu entre nesse processo de salvação. Então, tente se lembrar o quanto Deus mudou a sua vida desde que você o aceitou. Porque tem que ter alguma mudança. Desde que você conheceu a Cristo, então, nós viemos lá do mundo, com alguns conceitos, algumas coisas erradas que nós fazíamos por ignorância. Mas a partir do momento que eu aceito Cristo no meu coração, eu tenho que fazer o quê? Começar a deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida para que esse processo de salvação se desenvolva, incluindo a língua, certo? Então, observe uma língua salva. Como será que seria? A Bíblia diz assim, ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam o quê? A impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta e nem alguma coisa perversa. Isso está escrito em Provérbios 8, de 6 a 8, que é o que responde aqui. A minha língua é salva? Se a minha língua estiver de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus, eu vou fazer isso aqui. É um processo. Não é um milagre. É um processo da qual nós devemos nos submeter. Como assim, Sirlei? Eu tenho que me avaliar e olhar e observar aonde não está dando certo. O que o Espírito Santo não está se agradando da minha vida. É ali que eu tenho que parar, focar e prestar atenção no que o Espírito Santo está querendo me ensinar. Então, nós devemos reconhecer que palavras erradas podem abrir portas para o inimigo que não desejaríamos. Porque, irmãs, lá eu acho que é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8,
Pedro diz assim: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Porque ao redor espera-se que esteja o Espírito Santo. Então, como é que ele entra? Ele entra quando eu dou uma brecha. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso lá mais para frente. Então, eu tenho que ficar atenta em situações da qual eu estou, né? É ali que talvez o diabo vai usar aquela situação para que eu venha fazer, ou seja, falar coisas que não é do agrado de Deus, né? Então, 3 grandes homens de Deus tratou a língua deles antes de usá-lo. Quer dizer, Deus tinha um plano na vida de Jeremias, Moisés e Isaías. Só que antes de Deus entregar de fato o ministério, o propósito de vida de cada um deles, Deus tocou na boca deles. Então, por exemplo, Jeremias, Deus tocou na boca de Jeremias. Se você ler lá o capítulo, você vai entender isso. Moisés, ele falou: Senhor, eu tenho dificuldade de me expressar, eu não sei falar. Deus falou: eu vou resolver a sua situação. E Isaías disse: com a brasa tocou a minha boca, porque eu sou um homem de impuros lábios. É aquele versículo que a Débora leu na entrada. Então, o que eu tiro dessa lição para mim? Espero que sirva para vocês também, né? Que antes de Deus nos usar com algum propósito, se eu tenho uma boca que não agrada o Espírito Santo de Deus, ou seja, a minha boca é usada para falar coisas que não convém como uma cristã, Deus não vai me usar. Ele não vai me usar. Ele vai tratar como tratou com Jeremias, com Moisés, com Isaías, e aí sim ele vai nos usar. Porque nós seremos santas? Não. Estamos num processo de salvação, né? Mas nós vamos ser usadas enquanto este processo. Então, guardem isso. Quando o Senhor tem o teu coração, Ele sempre pode mudar, ou seja, transformar o teu comportamento. Então, o que isso mais ou menos quer dizer? Se eu sei que tem algo na minha vida que me impede, eu tenho que entregar isso a Deus, para que Ele faça a transformação que Ele precisa fazer para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, como Deus pode salvar a minha língua? É fácil, lá em João 8,32 diz assim, não sei se o irmão vai projetar. Vamos lá. Acho que só está lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é aquilo que a gente está conversando aqui. Se eu sei aquilo que me atrapalha no meu mundo espiritual, o que eu tenho que fazer, irmãs? Recorrer aqui, ó. É isso aqui, ó, esse livro que liberta. Ah, Cirlei, é só um livro, mas é o único livro que quando você lê, o Espírito Santo está do teu lado. Que Ele fala com você. Ele te responde o que você está pedindo. Agora, você precisa entrar, conversar com Ele. Primeiro você fala, Ele te ouve. E você expõe a Ele todas as suas angústias, as suas necessidades, tudo aquilo que você está passando, aquilo que você precisa. Só que aí como é que Deus vai responder para você? Ele tem diversas formas de responder. Ele pode usar alguém, Ele pode usar uma palavra no YouTube, Ele pode usar uma amiga que te liga, Ele pode usar um louvor, Ele tem diversas formas. Até a mula de Balaão Ele usa, qualquer um que Ele queira usar. Mas a forma que você vai entrar no seu quarto e Deus vai falar com você é isso aqui, ó. Não espere mudança sem isso aqui. Desculpa, não é meu papel exortar. Mas não faz a menor diferença na sua vida se você entrar lá no quarto, orar, falar e não falar com Ele aqui, ó. Você tem que falar: Deus, fala comigo agora. Abre a Bíblia. Não estou dizendo abrir caixinha de promessa. Faça uma leitura diária que o Senhor vai falar com você dentro daquela leitura diária que você está falando. Aquela necessidade que você está precisando, seja transformação, seja o que for. Não espere, irmãs, que os outros venham até você para te entregar um recado de Deus. Deus está aqui, ó. A palavra dele é viva, eficaz, cortante. Eu tenho muita experiência nessa área. Eu sinto Deus às vezes, não é sempre, não. Mas às vezes eu falo: Deus, senta aqui do meu lado que eu preciso conversar um pouquinho com o Senhor. E o Senhor senta do meu lado, eu sinto isso. E Ele fala e Ele me responde exatamente o que eu preciso. Às vezes é correção. Às vezes é exortação. Às vezes eu levanto da minha oração. Ou às vezes estou sentada chorando. Porque Deus me corrigiu. Mas é Deus falando.
Então, eu tenho que ter isso na minha mente, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo, do qual nós estamos engolindo tanta coisa que não faz o menor sentido para nós como cristãs. Tá? Então, se as nossas orações, isso é forte, não estão sendo ouvidas, pode ser, eu não vou afirmar, tá? Pode ser que não estejamos fazendo o que Deus nos disse claramente para fazer. Sirlei, eu não sei o que Deus falou para eu fazer. É só ler aqui que você vai descobrir. Porque todas nós viemos a este mundo com um propósito de vida. Nós não viemos aqui simplesmente por vir, só para enfeitar esse mundo, para casar ou não, ter filhos, ser bem-sucedido financeiramente, ter uma casa. Não. Nós viemos aqui, irmãs, eu estou falando isso com muito temor a Deus. Não era para falar exatamente assim. Mas nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui com um propósito de vida. Compromisso com isso, com a Bíblia. Desculpa, não é com isso, é com a palavra de Deus. E aí depois fica reclamando, murmurando, né? Como tudo que a gente aprendeu aqui. A minha vida não anda para frente, a minha vida não dá certo. Por quê, irmã? Então, se as nossas orações não estão sendo ouvidas, pode ser que não estejamos fazendo o que Deus nos disse claramente para fazer. Então, e uma delas é tirar do meio de nós o jugo e o dedo que ameaça. Isso se chama julgamento. Agora eu vou entrar rapidamente e explicar um pouquinho o que é o julgamento. Eu acho que o irmão vai passar na tela. Então, o que é julgar? Vamos ver se ele... O que é julgar? É o ato de fazer avaliações ou emitir opiniões sobre outra pessoa. Forma de formar uma opinião sobre alguém, sem ter um conhecimento completo ou profundo sobre a pessoa em questão. Mais um pouquinho. Julgar é falar coisas vãs. Uma conversa inútil. Sabe uma conversa jogada fora? Que você senta para conversar. E a gente conversa, a gente brinca, a gente fala. Não tem problema nenhum nisso, né? A gente se distrai com as amigas, num café. Está tudo certo, não tem nada de errado. Mas nós estamos conversando aqui sobre eu sentar numa mesa e começar a julgar o outro, sem saber a questão que o outro está passando. Porque o problema é que eu não julgo a questão, eu julgo a pessoa. E isso é errado, isso é pecado. Uma coisa, a pessoa está passando uma situação, de repente ela caiu em alguma situação, porque todos nós estamos em pé, ninguém pode atirar pedra, todos nós estamos em pé e sujeitos a errar. Só que a gente não para julgar a situação, eu julgo a pessoa. E é isso que Jesus condena. Então, julgar é falar coisas vãs, sem sentido, conversa jogada fora. Então, o que é ser julgado? A pessoa que está naquele papel. Ser definitivamente sentenciado. Sabe quando você vai num julgamento? Eu nunca fui, mas a gente vê julgamento de juiz, que o juiz está lá para isso. Que ele ouve os dois lados, ele ouve o lado de cá e o lado de cá, e aí ele tem que ter o bom senso, ser sóbrio, para ele tomar uma decisão. E aí o juiz vai e ele faz o quê? Dá uma sentença. Eu não sou advogada, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Ele dá uma sentença, ou seja, aquele indivíduo foi sentenciado por aquele juiz, e é o que nós fazemos. Então, julgar... Quando eu julgo, eu estou decidindo como juiz, olha que perigo. Eu estou formando uma opinião sobre aquela questão, estou avaliando aquela questão, eu estou achando, considerando, estou crendo, estou supondo, eu estou criticando, e eu estou calculando, estou imaginando. E lá em Romanos 2:1, Paulo alerta a seguinte coisa, ele diz assim, quando você julga alguém, você faz as mesmas coisas pelas quais você está julgando as outras pessoas. Então, às vezes é difícil olhar para mim e ver a coisa errada em mim. Então, eu não aceito, eu não suporto o que está errado em mim. Então, eu julgo, eu aponto o dedo, porque é mais fácil. Leia lá depois, é porque o nosso tempo é curto, não dá para ler tudo.
Romanos 2:1. Então você pronuncia uma sentença, você decide, você resolve sobre a questão do outro. O outro nem te perguntou. E aí a gente vai, a gente dá o decreto. E aí o que acontece? Como a gente já cansou de ouvir aqui, a língua, lá em Provérbios, diz que ela tem o poder de matar e dar vida. Irmãs, é muito sério isso. Quantas pessoas às vezes já não pode ter matado espiritualmente por uma palavra que nós falamos, ou que falaram a nosso respeito indevidamente, e a gente não tem nem oportunidade de se defender? Como é que a gente faz numa situação dessa? Só a graça de Deus para nos livrar de tudo isso. Então, o que Deus diz sobre julgar o outro? Ele nos deu um alerta para nos orientar nos julgamentos que fazemos dos outros. Porque com o juízo que você julgar, você vai ser julgado. E com a medida que você medir, você também será medido. E porque reparas no argueiro que está lá no olho do teu irmão, mas você não atenta para a trave que está no teu, que é o que Romanos vem falar. Por que então você julga? Você julga porque você não suporta ver o erro em você e você critica o outro. É pesado, viu? É pesado falar isso. Mas é uma verdade. E nós não lemos lá em João 8,32, que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará? Então é assim que a gente é liberto. Então não julgueis, para que nós não sejamos julgadas. Então eu posso te dar um conselho? Se é que eu posso. Pare de olhar para o outro. Por favor, em nome de Jesus. Isso é para mim também. Pare de olhar para o outro e olhe para você. Passe o seu tempo deixando Deus mudar você e eu. E não perder o seu tempo tentando mudar a vida do outro. O outro é responsabilidade dele e com Deus, se ele quiser. Porque Deus, se tem uma coisa que Deus faz, e eu tenho aprendido isso na minha vida, é o respeito para conosco. É o livre-arbítrio. Ele te dá a liberdade, que nem aqui. Estamos aqui, aprendendo. Eu não creio que essa palavra está sendo em vão. De verdade, não creio. Porque eu orei, pedi para que o Senhor me desse a palavra que eu deveria falar. Porque sobre julgamento, eu ficaria aqui a tarde inteira falando. Se a Sandrinha subir, a Ângela subir, a Raquelzinha, seja quem for, a Márcia, subir aqui para falar sobre julgamento, cada uma vai trazer um ponto de vista. Porque é um tema muito rico de se falar. Muitos versículos, muitos exemplos. Então, eu estou falando aquilo que eu senti no coração de falar. Então, agora a pergunta fica, então por que nós julgamos? Porque nós acreditamos, irmãs, que nós somos melhores ou porque nós sabemos mais do que o outro. É por isso que eu julgo. Eu me coloco no papel de juiz. Se eu julgo, é porque eu me acho melhor do que o outro. Então, eu preciso, irmãs, parar e olhar para a minha vida. Se eu tenho, você tem, o hábito de julgar o outro, seja o que forem. O que for. Pastor está pregando. Porque o pastor não sabe isso, porque o pastor não sabe aquilo. Olha que absurdo. Olha por que isso, por que foi para lá, e por que andou para cá, e por que deu risada, e por que não sei o quê. Aí vem a irmã cantar um hino aqui. Nossa, mas que desafinado. Olha, aqui cantou demais, aqui repetiu demais, e aqui não sei o quê. Irmãs, misericórdia. Nós somos assim, principalmente nós mulheres. Então, se eu perceber que eu estou assim, o que eu tenho que fazer? Senhor, tem misericórdia de mim? Me ajuda a mudar a minha situação. Então o Espírito Santo vai trabalhar? Vai. Mas se você quiser, e se você der abertura, senão ele não vai fazer nada. Então, em resumo, julgar os outros é uma atitude negativa que pode trazer consequências prejudiciais tanto para você como para o outro que foi julgado. Devemos nos esforçar para aceitar as diferenças das outras pessoas e não julgá-las por ser diferentes de nós. Porque nós não somos iguais aos outros. E nós não precisamos fazer as coisas iguais a de todo mundo, porque Deus nos fez diferentes, simples assim. Nós aprendemos aqui sobre temperamentos, cada um é de um jeito, cada um nasceu de um jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Aprender a conviver com a minha amiga, com o meu marido, com o meu filho, com a minha sogra, que seja ela com quem for, respeitando a diferença dela, porque ela não é igual a mim. E aí eu tenho vitória, quando eu entendo isso. Então, julgar o próximo pode levar o indivíduo a ter raiva, ressentimento, ser hostilizado, que podem afetar a saúde mental dele, sabia disso?
Eu não vou entrar nesse campo, mas isso, eu conheço pessoas que foram julgadas por problemas que passaram, que acabou a vida da pessoa. A pessoa não conseguiu se levantar mais. Tem aqueles que conseguem pela misericórdia de Deus, mas tem outros irmãos que são tão estigmatizados, com uma sentença tão, sabe, um carimbo na vida da pessoa, que a pessoa não consegue se libertar daquilo. Então, ótimo. Então, como posso então dar a minha opinião sem julgar? Primeiro, fazer tudo em amor, quando for necessário. Segundo, analise tudo à luz da Bíblia antes de um julgamento. Cuidado com as aparências, procure se informar bem para você fazer um julgamento justo. Olhe para você mesmo antes de falar, que nós lemos lá em Romanos 2:1. Olhe em você, se aquela causa que você está julgando não está em você e você não está aceitando. Seja tolerante com a pessoa que está ao seu lado, ou seja, aceite a diferença do outro. Evite polêmica. Então, se você, irmã, para finalizar, teve uma dificuldade com uma pessoa, chame essa pessoa do teu lado e converse com ela em particular. Fale, irmã, ou irmão, ou cunhada, ou sogra, ou sei lá quem. Você fez isso, eu me senti assim. Resolva essa questão entre vocês duas, ou vocês dois, mas não traga para terceiros. Resolve aquela questão e ponto. É assim que Deus nos ensina. Então, só para finalizar, quando fazer qualquer julgamento sobre algo, analise 3 pontos. Primeiro, o assunto diz respeito a você. Segundo, se realmente é verdade o que estão argumentando. E terceiro, se a pessoa que está julgando ou criticando merece o meu respeito. Eu preciso parar para fazer essa avaliação. Então, se chegou aos meus ouvidos algo que não me diz respeito, o que eu tenho com isso? Ore por aquela pessoa. Mas não levante palavras da qual você pode matar aquela pessoa. E eu posso matar. Estou falando para mim também isso. Entende? Então, irmãs, é com muita humildade diante de Deus que eu trago essa pequena palavra que sirva para nós e que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que a gente comece a perceber aonde que nós estamos errando, no que estamos errando, né? E sermos sensíveis ao Espírito Santo e dizer, olha Deus, aqui está difícil para mim caminhar, não consigo, me ajuda, errei de novo, levanta, ora novamente. Entende? Mas não desista. Não desista de querer acertar, porque é isso que Deus tem para nós. Amém? Obrigada pela palavra. Graça e paz, queridas irmãs. Você está feliz de estar aqui? Não parece. Você está feliz de estar aqui, irmã? Glória a Deus, porque estamos aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estava com saudade. Fazia tempo que eu não vinha por causa, né, de não conseguir. Mas graças a Deus, esse ano eu consigo vir. Graças a Deus. Então, louvado seja o Senhor por estarmos aqui nessa tarde, para adorarmos ao Senhor, para ter um tempo de comunhão e principalmente para o estudo da santa palavra de Deus. Que tempo precioso, irmã. Glorifica a Deus, porque você está aqui tendo esse privilégio, esse presente. Vamos falar rapidamente sobre profetize seu futuro. Irmãs, eu quero começar com algumas perguntas. Quem já passou por alguma sala onde eu ministrei, ou já me ouviu, sabe que eu gosto de fazer perguntas reflexivas. Eu acho muito bom fazer pergunta, porque te leva a pensar e te ajuda a chegar numa conclusão. Então, irmãs, vamos começar com as perguntas. Quem aqui quer ser considerada perfeita diante dos olhos de Deus? Quem quer, levanta a mão. Eu levantaria as duas. Quem aqui quer viver o novo de Deus? Levanta a mão. Quem aqui quer viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, a missão de Deus aqui na terra? Levanta a mão. Eu quero, irmãs. Quem aqui quer crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer fisicamente? Levanta a mão. Ô, irmã, você precisa querer. Se você não quer, você precisa querer.
Essas coisas são bênção. Então, irmãs, você está no lugar certo hoje. Porque nós vamos aprender como você vai conquistar essas coisas. Você quer aprender? Então é hoje, irmãs. Olha para a tua irmã do lado e diz assim: é hoje. É hoje nós vamos receber o segredo dessas conquistas. Glória a Deus. Fala, Senhor, poderosamente. Olha, vamos começar já com a primeira receita para você ser perfeita diante dos olhos de Deus. Tiago 3:2. Não sei se vai. Está ali, Tiago. Tá. Olha lá. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Eu tropeço, você tropeça, irmã. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito. E é capaz de dominar também todo o corpo. Olha aí, irmãs. Falar adequadamente, da maneira correta, faz com que você seja perfeita diante dos olhos de Deus. E também vai fazer com que você domine todo o teu corpo, com que você domine sua mente, com que você domine seu coração. Irmãs, se você tomar cuidado com o falar, você vai dominar sua mente, seu coração. Você vai ser forte espiritualmente, você vai ser forte emocionalmente, você vai trazer saúde para o teu corpo. Você vai abençoar quem está perto de você. Irmã, essas lições que vocês têm ouvido aqui às sextas-feiras é de suma importância. Com base nessa palavra que nós lemos aqui de Deus, eu quero te fazer outras perguntas. Se você sabe que o falar é tão importante, irmãs, quais são as primeiras palavras que você falou hoje, assim que acordou? Quais são as primeiras palavras que você fala assim que você desperta? Quais são as palavras que você falou desde que você acordou até agora, irmãs? Quais foram as palavras que você disse durante essa semana para você mesma, para o seu filho, para o seu esposo, para os seus pais, para o seu vizinho, no trânsito, dirigindo? O que você tem cantado? Espírito Santo, traz agora, Senhor, a memória dessas queridas irmãs, o que elas têm falado. Eu fui muito confrontada com essa palavra, irmãs. O Senhor me pegou, eu já me arrependi, já pedi perdão e estou aqui transmitindo para vocês. Eu não sou melhor do que ninguém e já fui muito envergonhada pelo Senhor durante esse estudo. Então, irmã, pensa um pouquinho o que você falou até agora. Sabe por quê, irmãs? O meu falar não pode cooperar com o inimigo. O meu falar tem que cooperar com Deus. Tem que combinar com Deus, não pode combinar com o inimigo. O que você tem falado, querida? E sabe por que é tão importante a gente falar também de maneira correta, de acordo com o que a Bíblia ensina? Porque isso vai interferir no seu futuro. Vai te direcionar. Para onde você quer ir, irmãs? Então presta atenção no que você está falando. Sandra, presta atenção no que você está falando. Vamos ler Tiago 3, 4, 8. Olha só, irmãs. Leia comigo esse texto. Tiago 3, de 4 a 8. Tiago 3, pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo, espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Misericórdia, Senhor. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Essa passagem diz que a Bíblia, a língua, ela é incontida. Ela é rebelde, ela é selvagem, ela tem vontade própria, indomável.
Você sozinha não conseguirá domar a língua. É isso que a palavra está dizendo. Só com a ajuda do Espírito Santo de Deus você vai conseguir controlar a língua, que é extremamente perigosa se não usada corretamente. Ela é insalubre se não usada corretamente. Faz mal para a saúde, faz mal para as pessoas, faz mal para tudo. Então, cuidado com o que você está falando, minha irmã. Em Mateus 12:37 diz o seguinte: porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Irmãs, eu e você prestaremos contas de tudo que nós dissermos. De toda palavra inútil que eu e você falarmos, nós seremos julgados por Deus. O que você fala, irmãs, é como uma semente. Você lança e vai crescer. E você vai colher. E eu também. Todas nós. O que eu ligo na terra será ligado no céu. O que eu desligo na terra será desligado no céu. São as palavras. Cuidado com as palavras. Vigia, minha irmã. Outro momento de reflexão. O que acontece quando você fala a palavra de Deus? O que você acha que acontece, minha irmã, quando você abre a sua boca e fala a palavra de Deus? O Espírito Santo que habita em você, ele entra em ação, age e executa a palavra. Então, irmãs, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem aceitou Jesus e tem o Espírito Santo, quando você fala a palavra de Deus, ele entra em ação e executa aquela palavra que você está proferindo. Existe algo na sua vida, irmã, que não está certo, que você deseja mudar? Pensa um pouquinho aí, irmãs. Tem algo na sua vida que não está bom, você deseja mudar? Se você identificou a outra pergunta, como que você vai fazer isso? A resposta é: fala a palavra de Deus. Profetiza para a sua vida. Abra a tua boca e fale a palavra. Irmãs, isso é muito poderoso. Você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus. Você quer cooperar com Deus? Quem quer? Levanta a mão. Ou você quer cooperar com Satanás? Eu sei que é forte, irmãs, mas tem que ser forte. Às vezes, Deus vem e dá um chacoalhão na gente com amor. Ele dá uma sacudida com amor para falar: filha, lembra, eu sei que você já leu isso várias vezes, mas eu estou aqui te lembrando. Eu só estou te lembrando, filha amada. Cuidado com o que você fala. Vigia, fiscaliza as suas palavras. Presta atenção no que você está falando. Diga assim, irmãs: eu cooperarei com Deus. É isso aí, irmãs. Ele quer. É lógico que o Senhor tem poder para fazer tudo. Mas nessa área, nessa parte, Ele quer que eu e você cooperemos com Ele. Ele quer a sua participação no domínio da língua. Ele quer que você participe desse projeto, dessa missão que é controlar a língua. Outra pergunta: a sua vida está adequada? Está tudo em ordem, irmãs? A minha não. A você eu não sei. Mas, irmã, então, irmã, se não está, faz um inventário das tuas palavras. Anota algo que você está falando repetidamente. Vê o quanto ela pesa, o tamanho, a dimensão dela. Vê se ela combina com você como cristã. Faça isso, querida. É uma dica. Como que você fala sobre o seu futuro, irmãs? Como você fala? Aliás, você tem uma visão do futuro? Nós estamos falando aqui do futuro. Você tem uma visão do futuro? Porque se você não tem, irmãs, você não sabe para onde vai. Se a gente não tem uma visão clara do nosso destino, como é que a gente vai chegar lá? Mas tudo bem, se você não tiver, consulta quem sabe. É Deus. Deus sabe aonde Ele quer te levar. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe qual é o teu propósito. Deus sabe qual é a tua missão. Deus sabe o seu papel nesse mundo. Se você não descobriu ainda, consulte-o. Ele vai falar. Ele fala, porque você é uma filha amada. E Ele quer que você cumpra os propósitos dEle aqui nessa vida, nessa terra. Consulta, irmãs. Você, irmãs,
projetará o seu futuro por meio da palavra que você fala hoje. Você projetará o futuro de acordo com a palavra que você fala hoje. Olha só, irmãs. Cuidado, vigia. Fala para sua irmã aí, vigia. Vigia, irmãs. Ouça. Senhor, misericórdia. O nosso futuro não pode ser abençoado até deixarmos o passado para trás, irmãs. O futuro não pode ser abençoado se você ficar sempre olhando lá para trás. Não vai dar certo. Outra pergunta, irmãs, de 0 a 100%. O quanto você pensa no passado? Te digo, irmãs, se você pensa mais do que 10 ou 15%, você pode estar amaldiçoando o seu futuro. Porque, irmãs, sabe por que Satanás quer que você fique sempre lá pensando no passado, nas coisas que te feriram, nas chateações, nas mágoas? Sabe por quê? Porque ele não quer que você tenha um futuro abençoado. Então, ele quer que você traga os problemas do passado para o seu futuro. Ele quer que você carregue. Não, irmãs, olha para frente, voa para o alto, perdoa, peça perdão, libera e avança, irmã, voa, vai. Sai, irmãs. Deus tem um mundo de bênção, de vitória para você, te esperando, querida. E você está lá, olhando para trás. Misericórdia. Isaías 43, 18, 19 diz assim: esqueçam o que foi. Não vivam no passado. Vejam, minhas filhas, eu tenho algo novo, coisa nova para você, e está prestes a acontecer. Você não percebe? Você não está percebendo, irmãs? Esqueça o que aconteceu, irmãs. Vem, Deus tem coisa nova. Nosso Deus é um Deus criativo. Ele gosta de novidade, Ele não gosta de mesmice, Ele não gosta de rotina. Ele tem sempre algo novo, algo abundante, algo lindo, maravilhoso. E está lá pronto, esperando. Você não percebe? Você não está entendendo? Você não consegue ver? Que parte você não entendeu? Deus está falando comigo também, viu, irmãs? Eu estou passando para você o que Deus falou comigo, e mexeu, e me chacoalhou. Misericórdia, irmãs. Então, irmãs, Deus está te esperando. Não fique presa nas frustrações, nas mágoas, na preguiça, na inveja, na fofoca, nas redes sociais. Não fique presa nessas coisas que tomam o seu tempo e está te impedindo de chegar na bênção. Vem. O Senhor tem muitas coisas para você e para mim. Amém? Nós prestaremos conta do que falarmos, irmãs. Isso está escrito em Mateus 12, 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. A língua tem poder, Provérbios 18, 21. A língua tem poder de vida e de morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Você está comendo do fruto que você fala. Você fala coisas boas? Você está alimentando o seu cérebro, o seu coração com coisas boas ou com coisas ruins? Cuidado com o que você fala, irmã. Vigia. Coopera com Deus. Coopera com Deus. Diga assim, irmãs, eu preciso ser sábia e responsável no que falo. Eu preciso ser sábia e responsável no que eu falo. Prestaremos contas. Às vezes você pode até falar assim, mas eu falo brincando. Irmãs, Satanás não brinca. Ele não brinca. Então, se você começa a falar coisas erradas, ele vai pegar essas coisas erradas e vai te conduzir ao erro. É como o leme do navio que vai conduzindo a pessoa ao erro. É como as rédeas do cavalo que vai conduzindo a pessoa ao erro. Então, corrija a sua fala, querida. Você acredita que a palavra tem poder? Sim ou não, irmãs? Então, com base na sua resposta, eu creio que você fala com cuidado. Não é? Ai, Senhor, misericórdia, né? Então, se nós colocássemos um gravador, umas gravações aqui do que você falou na última semana, você ficaria orgulhosa ou com vergonha? Eu ficaria com vergonha.
eu ficaria com vergonha, irmãs. Então, muitas palavras negativas. Meu filho não aprende, meu filho não faz isso, meu filho não acerta nada, meu casamento está uma rotina, eu estou desanimada, eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro, tudo é difícil para mim, tudo é complicado para mim. Então, misericórdia. Vamos parar, né, irmãs? Irmãs, eu quero dar um exemplo aqui. Eu, recentemente, mudei de casa. E tudo empilhado, encaixotado na minha casa. E o Senhor me mostrou que eu estava falando de uma maneira errada. Porque quando eu ia procurar uma coisa, eu falava, eu não acho nada. Isso aqui está uma bagunça. Isso aqui está acabando comigo. Isso aqui está me deixando doida. Essa bagunça, tudo some dentro dessa casa. Irmãs, olha só. Eu já pedi perdão para o Senhor. Aqui na minha fala, tem reclamação e mentira. Porque a coisa não sumiu, ela está lá. Só que naquela hora eu não achei. Mas ela está lá. E aquela bagunça não vai acabar comigo. E outra coisa, eu não vou ficar doida. Em nome de Jesus, está repreendida essa palavra. Irmãs, vamos fazer um combinado nessa tarde aqui? Para de falar, eu estou ficando louca. Eu estou ficando pinel. Eu estou ficando esquecida. Eu não lembro mais das coisas. Vamos parar de falar, eu estou ficando louca. Eu estou fazendo umas estupidez. Vamos combinar, irmãs, de parar de falar dessas coisas? Porque o Satanás pode abrir uma porta com base nessas declarações. Não vamos mais falar. Pelo contrário, vamos falar, eu tenho a mente de Cristo. O Senhor me dá sabedoria. Eu tenho capacidade mental que vem dos céus. Amém, irmãs? Isso é palavra de Deus para mim e para você. Lembra, irmãs, eu preciso cooperar com Deus para que as coisas aconteçam, para que a bênção venha. Irmãs, as palavras têm peso no mundo espiritual. Aqui na terra nós conhecemos, né, a regra de plantar e colher. Planta a florzinha, nasce a florzinha. No mundo espiritual também tem o plantar e o colher. Também tem. Invista, irmã, 3 minutos no seu dia para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida e da sua família. 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde, 1 minuto à noite. É muito, irmã? É muito? Vamos fazer esse combinado? Só para você declarar, querida. Você que tem filho, você que tem filha. Você que tem filho, você pode dizer o seguinte: o meu filho é discípulo do Senhor e grande paz virá sobre ele. Isso está em Deuteronômio. Desculpa, em Isaías. Então vamos falar, você pode transformar o Salmo 91 numa oração para os seus filhos, para a sua casa. Vigiar e orar, irmãs. Outra pergunta. Antes de chegar aqui, você já orou? Orou com o seu filho, orou com o seu marido, orou antes do café da manhã, orou antes do almoço, leu um devocional. Vamos fazer, são coisas simples, irmãs. Irmãs, o que você faz quando insetos entram na sua casa? Quando entra pernilongo, quando entra barata, quando entra rato, quando entram essas pragas na sua casa, o que você faz? Outro dia eu fui num lugar que estava cheio de pernilongo, irmãs, e eu fiquei lá e me impregnei de repelente, impregnei o Léo de repelente, o Paulo de repelente, citronela e raquetada elétrica. Porque eu não queria aquelas coisas dentro da casa, do ambiente onde eu estava. Você deixa as baratas tudo lá, os mosquitos, você fala, deixa eles aí, dá muito trabalho tirar. Estou com preguiça de tirar. Não, irmã, você luta até exterminar, não é verdade? Você tem que ver morto, exterminado. Você comprar aquelas ratoeiras de barata, inseticida, você se equipa para exterminar aquela praga. Aí eu te pergunto, e o que você faz quando sentimentos, pensamentos, falas, atitudes erradas entram na sua mente e no seu coração? Você fala, deixa aí, está tudo bem. Não.
Você tem que repelir, irmãs. E tem um repelente divino maravilhoso, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o louvor. Um repelente poderoso, irmãs, que você não pode se conformar dessas pragas mentais no seu coração, na sua fala, de permanecerem aí. Você tem que repelir, você tem que exterminar, e você não pode descansar enquanto você não exterminar. Para que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida. Amém, irmãs? Eu posso ouvir um amém, se você está entendendo? Amém, glória a Deus. Então, deixa eu correr aqui, quanto falta, tá bem? Irmãs, o que vocês acham das pessoas? Vocês veem que eu sempre gosto de fazer uma pergunta, né? O que vocês acham das pessoas que falam de maneira positiva e logo depois falam de maneira negativa? O negativo anula o positivo. Vocês acham bom isso? Também não é bom. As palavras positivas são anuladas pelas palavras negativas. O medo cancela a fé e a fé cancela o medo. Vou repetir. O medo cancela a fé e a fé cancela o medo. A fé, ela expressa a crença em algo que é bom. E o medo, ele expressa a crença em algo que é ruim. A fé demonstra que eu acredito em algo bom. E o medo demonstra que eu acredito em algo ruim. E o que você crê, você fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. É duro, né, irmãs? Mas eu tenho que dividir isso com vocês, porque eu ouvi, já pedi perdão e passei vergonha. Eu não vou passar vergonha sozinha. Né, irmãs? Vamos lá, irmã. Declarar o nosso futuro com base na palavra de Deus é literalmente declarar no início o que acontecerá lá no fim. Olha, irmãs, vou repetir. Declarar o nosso futuro com base na palavra é literalmente você declarar no início o que acontecerá lá no fim. É como se você, né, chamasse à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Você chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Isso é palavra. Isso é palavra. Romanos 4,17. Eu vou contar um outro exemplo aqui. Já estou no meu tempo aqui. Irmãs, quem me conhece, já testemunhei e vou testemunhar isso até o fim. Alguém já deve ter ouvido, mas eu vou falar de novo. Eu não conseguia engravidar. Durante muitos anos tentei engravidar e fiz todos os exames e procedimentos necessários para engravidar e não engravidava. E por causa disso eu me tornei uma pessoa amarga. Eu me achava uma mulher pela metade, inútil, incompetente, capaz. Falei, que mulher, eu falava, eu não só pensava, eu falava. Que tipo de mulher eu sou que não consigo gerar nenhuma criança? Eu sou uma inútil, uma incapaz, uma infeliz. E talvez você que esteja passando por isso, ou já passou, talvez você concorde comigo. A gente fica numa tristeza profunda, numa frustração profunda. E aí um domingo, aqui não aqui no outro endereço, né? Eu já estou aqui na IBC há 16 anos. E acabou o culto, um irmão da intercessão, que não tinha muita proximidade comigo e com meu esposo, me pegou pelo braço junto com o Paulo e falou, eu preciso falar com vocês. Eu estou um pouco desconcertado, mas eu preciso, porque o Senhor está mandando eu falar, e se eu não falar, eu serei cobrado. Então ele pegou no meu braço e disse, irmã, pare de reclamar, pare de falar o que você está falando, para de chorar. A partir de hoje, comece a glorificar a Deus pelo que Ele fará na sua vida. Comece a agradecer. Só agradecer. E naquela hora, que quando uma pessoa vem falar, debaixo da unção do Senhor, você sabe que é. Então eu comecei a chorar. E para o Paulo ele não falou nada, entendeu? Foi só para mim. Entendeu? O Paulo ele só falou assim, irmãos, continua crendo.
Aí ali eu falei, sou eu aqui, né? Sou eu o problema. Né? O Paulo só ficou ali. Aliás, o Paulo deveria estar dando aqui essa palavra, porque pensa num homem que não abre a boca para reclamar, para falar negativo, para falar mal dos outros. Gente, ele tirou 10 nessa matéria. Né? Então, irmãs, aí para terminar, eu vi que realmente o Senhor estava me cobrando ali e tomei aquela posição. Falei, eu não vou reclamar mais, eu não vou chorar mais, eu não vou criticar mais. Se Deus me der um filho, amém. Se Ele não me der, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou continuar servindo, amando o meu Senhor, normalmente. E comecei a agradecer. Senhor, eu já te agradeço pelo que o Senhor fará. Porque se o Senhor não me der meu filho, o Senhor vai me abençoar de outras maneiras. E eu serei feliz mesmo assim, porque eu tenho o Senhor. O Senhor me basta. 11 meses depois, eu estava dando à luz ao meu filho de forma natural, sem tratamento. 7 embriões passaram por aqui e não ficaram, irmãs. Então é posição, irmãs. A palavra de Deus, ela é poderosa. Poderosa. Coloque em prática. E para terminar, irmãs, tinha mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Né, Fabi? Você vai trazer o bilhetinho já? Tá bom. Enfim, irmãs, sabe qual que é o método de Deus? Fala primeiro, depois age. Isso está escrito em Isaías 48:3. Olha o que está falando lá. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro. Disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi. Falei e depois agi. E tudo aconteceu como eu tinha dito. Método de Deus, declara. Então, irmãs, já abre a tua boca e vai declarando, profetizando o que vai acontecer na sua vida lá na frente. Em nome de Jesus. A Fabi vai entregar umas folhas. Eu copiei essa lista. Eu li um livro, A Poder em Suas Palavras. Acho que é esse nome. É esse mesmo, né? Do Don Gossett. E quando eu li esse livro, eu copiei essa lista porque eu achei muito boa. E eu trouxe para você. Cola na sua geladeira, cola no seu espelho, irmãs. Põe dentro de algum lugar onde você possa ler, ver. É a lista do nunca mais. Com base em versículos. Irmã, toma posse dessa palavra. Leia essa lista. Você vai ler, irmãs? Aqui, podemos também ter esse combinado? Você vai ler? Você vai ler? Você vai abrir sua boca e vai ler em voz alta isso? Vai colar em algum lugar onde você possa ver? Então, irmãs, feche os seus olhos. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Você, irmãs, você não está aqui por acaso ouvindo tudo isso. Eu e você não estamos aqui por acaso. O Senhor está falando, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida. Ele está lembrando você de como você deve agir, de como você deve falar, o cuidado que você tem que ter no falar, no pensar, no agir. Ele precisa da sua cooperação. Decida cooperar com o Senhor hoje, minha querida irmã, assim como eu decidi cooperar, para que vivamos coisas novas. O Senhor diz para você nessa tarde: eu tenho planos para você, eu tenho uma nova história para você, eu tenho bênçãos te aguardando. Você precisa cooperar comigo, filha amada e querida, falar adequadamente, se comportar adequadamente. Pare de falar coisas velhas e coisas que não edificam, Sandra. Diga isso para você também, irmãs. Fale agora aí. Pare, Sandra, de falar coisas velhas e que não edificam. O Senhor quer passar mais tempo comigo e com você, querida. Leia a palavra, decore a palavra, fale a palavra. O Senhor quer ter uma comunhão com você, num tempo que você separar no dia com Ele, porque Ele quer te contar as bênçãos que Ele tem para você. Diga, irmãs, que Deus te ajudará a vencer, triunfar. Abra sua boca e fale. Nós vamos orar, querida. Eu queria chamar a pastora Ângela.
E ela vai orar com você. Porque se você, irmãs, se você entendeu que precisa cooperar mais com Deus, feche seus olhos e só me ouça. Se você entendeu que precisa cooperar mais com Deus, que você precisa melhorar o seu falar, que você precisa de mudanças na sua vida, se você precisa de um novo rumo na sua vida, se você precisa de uma nova história, se você precisa que o Espírito Santo domine a sua língua, se você quer falar com sabedoria, fique de pé agora e nós vamos orar. Só se você quer todas essas coisas. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas nessa tarde, Senhor. E nós estamos aqui clamando, Senhor, dependência absoluta de Ti na nossa vida, no nosso falar. Senhor, domina a nossa boca, a nossa língua, Espírito Santo que habita em nós. Senhor, que possamos cooperar com o Senhor, que possamos corresponder às expectativas que o Senhor tem a nosso respeito, Senhor. Senhor, nós queremos alegrar o Teu coração e não entristecer o Seu coração, Senhor. Nós queremos ser cheias do Teu Espírito, resplandecer a Sua luz nesse mundo de trevas, ó Pai. Senhor, perdão se eu tenho falado e as irmãs têm falado de uma maneira que não Te agrada, Senhor. Perdoa, Senhor, se estamos falando de uma maneira que não demonstra fé, Senhor, que não demonstra esperança, que não demonstra ânimo, Senhor. Perdoa, Pai. Senhor, aprofunda as nossas raízes no solo da Tua graça, Senhor, para que cresçamos e possamos frutificar, Senhor, produzir os frutos do Teu Espírito, Senhor, ter domínio próprio principalmente, Senhor. Senhor, que as pessoas possam ouvir as nossas palavras e serem edificadas, Senhor. Senhor, promove mudanças nas nossas vidas. Senhor, que tenhamos um compromisso de estudar a Tua palavra e de falar a Tua palavra, Senhor. Que sejamos luz e sal, Senhor, nessa terra. O Senhor precisa e conta conosco, Senhor. Eis-me aqui. Oh, Senhor, trabalha na nossa vida, Senhor, de uma maneira grandiosa, Pai. Assim oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção. Toca nos nossos lábios agora, Senhor, na nossa língua, Senhor, toca. E muda, Senhor. Transforma, Senhor, que as pessoas percebam a partir de hoje um linguajar diferente, uma fala diferente, Senhor. E que elas possam falar, você está diferente. E que elas gostem de ficar perto da gente, Senhor. Porque sempre teremos uma palavra positiva, de ânimo, de fé, de amor, de esperança. Oh, Senhor, que possamos atrair as pessoas com o nosso falar, com o nosso pensar, com o nosso agir, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus, este que vive, que reina e que reinará para todos sempre. Amém. Amém.